Então, nós vamos começar falando hoje dos principais erros que os pais cometem quando pensam em organizar uma rotina com filhos. Estes erros eu vejo na grande maioria dos pais em que eu oriento. Então, pode ser que você já esteja vivendo em alguns desses erros, por isso que a sua rotina não está indo muito bem. Ou pode ser que você esteja com alguma ideia de realizar a sua rotina utilizando-se dessas maneiras um pouco equivocadas de você organizar o seu dia a dia com o seu filho. Sabendo onde você está hoje, fica muito mais fácil traçar o caminho para onde você quer chegar. Então, por isso é que nesta aula de hoje, o objetivo é que você se identifique nesses erros. Não tem como iniciar um processo de mudança sem saber o ponto em que nós estamos hoje. A proposta desta aula de hoje é justamente você se identificar nestes erros que podem estar prejudicando a maneira como você está vivendo a rotina com o seu filho. O primeiro erro é justamente não ter rotina. E por que é ruim para a criança não ter uma rotina estabelecida? Porque a rotina ela organiza o pensamento da criança. Então, quando a gente constrói uma rotina e vai repetindo ela todos os dias, a criança começa a internalizar a ordem em que as coisas acontecem no seu dia. E isso faz total diferença no comportamento dela. Ela vai se tranquilizando, justamente porque ela começa a ter a capacidade de prever o que vai acontecer depois. E isso vai fazer com que ela se sinta muito menos ansiosa em relação ao seu dia e também tenha muito menos resistência em aceitar realizar as atividades que precisam ser feitas naquele momento. E por ela ter agora essa capacidade de prever o que está acontecendo ao longo do seu dia, ela também vai desenvolvendo muito mais autonomia. E aí ela vai acabar fazendo coisas sozinha, tomando a atitude de realizar as atividades do dia sozinha. A rotina ela é muito importante para a criança, principalmente a criança pequena, porque a criança até mais ou menos uns 6 anos, ela não tem a noção de tempo construído no seu pensamento. Então, para ela pensar em horas, falar para ela assim, agora já é meio-dia, então vamos almoçar, não tem muito significado para ela isso. Então, o que dá sentido ao dia dela, o que dá significado ao dia dela é justamente ela entender a sequência em que as atividades vão acontecendo. E aí ela vai agindo de forma cada vez mais natural na sequência desse dia. Então, não precisamos dizer para a criança que já é meio-dia e que por isso precisamos nos sentar, nos acalmar para almoçar. Se ela, na sua rotina, compreender que o horário do almoço, o momento do almoço, fica depois de guardar os brinquedos que ela estava brincando e antes do momento do descanso, por exemplo. Então, isso se tornará natural para ela e ela fará com muito mais tranquilidade. Sem uma rotina estabelecida, a criança ela fica literalmente perdida, porque nenhuma criança se sente confortável em uma situação em que ela não sabe o que esperar. E vamos pensar que conosco também é assim, quando a gente vai, por exemplo, realizar uma prova, realizar um concurso, e aí a gente não tem as informações completas sobre tudo o que vai acontecer naquele momento, naquele dia. Começa a vir uma certa ansiedade de coisas que a gente começa a pensar assim, quanto tempo eu vou ter para fazer a prova? Quantas questões serão? Será que eu vou poder sair para ir ao banheiro?
Que tipo de lanche eu vou poder consumir na sala? Será que eu vou poder levar ou não o gabarito? Então, são questões que vão gerando ansiedade na gente, justamente porque a gente não compreende, né, não tem clareza do roteiro daquele momento, do que vai acontecer naquele momento. Vamos pensar que isso com a criança toma uma dimensão muito maior, porque ela está começando agora a entender como que o mundo funciona. Então ela precisa sim desse total amparo, dessa total ordem de atividades para que ela vá se sentindo segura. Exatamente essa mesma ansiedade que as crianças sentem quando em cada dia as atividades acontecem numa ordem diferente. E isso é motivo de muitas das birras, dos tédios, das irritações, porque a criança, ela por não compreender o que vai acontecer no seu dia, ela se sente insegura. E aí ela vai buscar o quê? Vai buscar o nosso apoio, vai buscar o nosso amparo. E aí que muitas vezes ela acaba por exigir muito mais atenção, exigir muito mais a nossa presença para que a gente vá dirigindo ou falando para ela, né, tudo aquilo que ela precisa realizar durante aquele dia. Justamente porque ela se sente insegura sobre quando ela deve ou não fazer e o que ela deve ou não fazer em cada momento do seu dia. O segundo erro é cada um viver por si. Também foi o erro cometido por muitas mães que eu já pude orientar. Inclusive, uma delas, no nosso último grupo do desafio Rotina Nota 10, me disse o seguinte: tenho uma empresa com meu marido em casa e já tinha tentado diversas vezes criar uma rotina, mas não dava muito certo, pois era difícil aliar as necessidades minhas e do meu marido com as necessidades do nosso filho. A gente vive uma rotina onde cada um fica para um lado, preocupado com os seus afazeres do dia, a rotina passa a ser de ordens e de cobranças. Então nós passamos a cobrar e ordenar os nossos filhos sobre tudo aquilo que eles precisam fazer e que precisa ser feito de maneira rápida para justamente os pais conseguirem retomar as atividades que eles já estavam realizando ou as atividades que eles precisam realizar. Mas nenhuma rotina se sustenta com ordens o tempo todo. Isso porque as crianças não são máquinas em que a gente aperta o botãozinho e ordena para fazer isso ou para fazer aquilo. As crianças, elas têm pensamentos, elas têm sentimentos, elas têm vontades. E muitas vezes, por a gente não conseguir compreender essas necessidades que elas têm, a gente, ao ordenar, elas se recusam a realizar. E aí vem a desobediência, vem as birras, vem as irritações. E acabamos indo de um extremo a outro. Ora bastante rígidas, ora permissivas. Porque chega um determinado momento em que a gente não suporta mais tantas birras e acabamos cedendo. Mas a gente não só cede nas necessidades que a criança realmente tem, como também cedemos nos caprichos. E aí o nosso dia vira uma sequência de estresses nossos e dos nossos filhos também. O resultado disso é o sentimento de culpa. Culpa por a gente não ter conseguido ser firme quando precisávamos ser, ou culpa por termos cobrado demais, ficado muito estressadas, por termos gritado com o nosso filho nos momentos em que a gente não sabia mais o que fazer para ajudá-lo a parar com aquele comportamento. O terceiro erro é que a rotina não é só um cartaz que a gente coloca da geladeira. Teve uma mãe que falou assim para mim: eu sempre tentei criar uma rotina, mas no segundo ou terceiro dia
parecia que não dava certo e eu desistia. Por que que isso aconteceu com essa mãe e acontece com muitas mães? Porque a rotina ela não é uma sequência de horários fixos. A rotina ela precisa ter ritmo. Então a rotina ela é um roteiro de atividades que possui ritmos. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta a gente elaborar uma rotina em que a criança fica muito tempo realizando a mesma atividade ou realizando uma sequência de atividades diferentes, mas em que todas elas ela fica no mesmo ritmo. Por exemplo, a criança acorda, toma seu café. Aí ela vai assistir o desenho, depois vai fazer o dever da escola ou assistir a aula da escola, depois ela vai, por exemplo, jogar um joguinho no celular. Então são todas atividades diferentes, mas todas elas possuem o mesmo ritmo, que é um ritmo que deixa a criança mais calma, mais concentrada nela mesma, né? No pensamento dela, no sentimento dela. Então, é um ritmo em que a criança não está interagindo com o ambiente e não está interagindo com outras pessoas. Ela está interagindo com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. O que acontece nessa organização desta rotina é que a criança acaba ficando com tédio, justamente por ficar um período muito longo no mesmo ritmo de pensamento, no mesmo ritmo até de movimento corporal, mais calma, mais parada, né? Um outro exemplo é a criança que faz uma sequência de atividades bastante agitadas antes do momento do descanso ou do sono noturno. Então, a criança ela entra naquele ritmo e quando é preciso que ela pare para descansar, ela não consegue, porque ela está condicionada naquele movimento, naquele ritmo em que ela está se relacionando com outras pessoas, né? Ou se relacionando no ambiente, ou interagindo no ambiente com algum tipo de brincadeira, correndo, pulando, dançando, enfim, brincando. Então é difícil para ela conseguir parar com esse ritmo que foi acionado no pensamento e no corpo dela e simplesmente se deitar e descansar. E é o que a gente chama de que a criança está brigando com o sono. Por isso que uma rotina em que não há o equilíbrio desses ritmos pode não dar certo, justamente porque ou ela vai levar ao tédio ou ela vai levar à hiperatividade. E aí, vivenciando essas duas situações durante os dias, nós realmente vamos tomar a atitude de desistir da nossa rotina, daquela organização que a gente pensou nos horários para as nossas atividades e para as atividades dos nossos filhos. Esses foram os 3 erros: não ter rotina, viver cada um por si, e a rotina não é só um cartaz na geladeira. E para você conseguir se identificar nesses erros, eu fiz uma atividade que para você baixar aqui embaixo do vídeo. Então baixe a atividade, faça ela para você conseguir perceber como que está a sua rotina hoje e entender o que é necessário começar a reajustar para uma nova rotina que realmente funcione para você, para o seu filho e para a sua família. Na próxima aula, eu vou explicar o passo a passo para você estabelecer uma nova rotina com o seu filho, uma rotina que vai te trazer mais tranquilidade, dias mais leves e mais agradáveis também. Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!